Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 256, que nós gravamos nesta segunda-feira à tarde, logo depois da realização de Supercopas em algumas das principais ligas europeias. O Lens ganhou do PSG, depois que a gente passou uma hora falando o PSG tá invencível, e aí o PSG perdeu. E o Arsenal ganhou do Manchester City com imensa facilidade na famosa Community Shield. Também teve os primeiros jogos da temporada de La Liga, com uma primeira rodada desmembrada ao longo da semana, e os destaques do mercado de transferências. Parece que o Rodri vai para o Barcelona e que o Borussia Dortmund mandou um olheiro para a Grécia e falou: meu Deus, vários jogadores bons aqui, porque eles contrataram mais um grego e mais algumas outras coisas que a gente vai discutir ao longo dessa hora. Eu e Felipe Lobo, muito boa tarde. Salve Bonsa, salve todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham. Saga Rodri chegando ao fim, tudo indica que ele vai mesmo para o Barcelona e agora a gente também teve o início da temporada, que é sempre aquele início com cara de amistoso, mas embora pareça amistoso, são jogos oficiais, né? Community Shield e tal, são títulos que ninguém se importa muito, mas né, o início da temporada, marca o início da temporada. Então vamos falar um pouco disso, porque apesar de não valer nada, acho que a forma como as coisas desenrolaram na Community Shield, acho que tem coisas ali para serem faladas, né? Com certeza. Acho que podemos começar com as ponderações primeiro. Primeiro, isso que você falou é um amistoso glorificado, né? Assim, é um jogo oficial, é um título, tem gente que conta. Eu gosto de fazer a conta de títulos que técnico ganhou, que clube ganhou, sem incluir as Supercopas, né? Porque é um jogo só. Mas, enfim, tem um debate em relação a isso. O Manchester City tá com um elenco em transição nesse momento, né? Que saem jogadores, entram jogadores, principalmente no setor que costumava ser o mais forte do Manchester City, que é o meio-campo. Então sai o Rodri, sai o Bernardo Silva, o Reinders está negociando, o City trouxe o Elliot Anderson, tá vendo se vai contratar o Boadi, talvez volte pelo Enzo Fernandes, embora o prazo tenha passado. Então é um meio-campo que está em mutação. E, lógico, trocou o técnico, né? Então é natural que o City, nesse momento, pareça menos um time coeso do que o Arsenal. E alguns dos jogadores do City, o City acho que teve mais jogadores na Copa do que o Arsenal, eles voltaram semana passada, né? Então o Haaland, por exemplo, que é o principal jogador do City, voltou só quarta-feira, começou a treinar na quinta. Então tem tudo isso. Mas a superioridade do Arsenal foi muito, muito clara, né? Ficou muito evidente a diferença entre um time com continuidade, entre um time bem treinado, entre um time que sabe o que faz, sabe como ataca, sabe como defende, e um Manchester City que passa por uma pequena crise de identidade. Pequena, talvez, né? Talvez seja grande. Mas o City mostrou muita dificuldade nos dois lados do gramado, não defendeu bem. O segundo gol, principalmente, foi muito fácil para o Arsenal criar, né? Um cruzamento, uma ajeitada na segunda trave, o Sanov jogando de lateral direito, tipo, ok. Quanto vocês gastaram mesmo nos últimos 2 anos? E a bola sobra para o gol do Havertz. Lógico, tem muitos méritos do Arsenal, mas acho que a gente começa pelo City, porque o City é o diferente, né? O Arsenal foi mais uma continuação do que vem na temporada passada, com algumas novas caras, mas me assustou principalmente a construção de jogo do City, porque esse é o grande forte dos times do Guardiola, né? Encontrar soluções diferentes e maneiras diferentes de construir o jogo, né?
a posse de bola é o instrumento, mas as maneiras como o Guardiola leva a bola aos seus atacantes, colocando seus jogadores em vantagem, seja numérica, seja em vantagem de eu sou mais rápido que você, eu consigo driblar, ou a bola nas costas, todas essas coisas. O grande trunfo do Guardiola é esse. E eu achei um City que estava muito mais previsível, muito mais devagar, muito mais fácil de marcar na construção das suas jogadas, né? O Maresca entrou com 2 pontas, teve ali jogadores no meio campo que não são necessariamente organizadores, o Boadi até que então pode ser que ele ajude quando ele chegar, mas ele ainda é um jogador muito jovem para ser o novo Rodri do Manchester City. Então, acho que o que preocupa, de fato, é a atuação do City, né? O resultado, inclusive, só 8 dos 34 campeões da Community Shield conquistaram a Liga depois de conquistarem a Community Shield. Isso não acontece, acho que desde 2018. Então, não é nada definitivo. Mas a atuação do City, num momento de tanta incerteza, né? Acho que ele precisava ser um pouquinho mais promissora do que acabou sendo. Se tivesse passado por cima do Arsenal, a gente também não ia falar, tá tudo bem. Mas foi bem fraca, o que só aumenta a incerteza. Acho que a maior preocupação é essa mesmo, Bonsa, né? Não dá para tirar grandes conclusões, mas ao mesmo tempo, embora fosse relativamente esperado que o Arsenal fosse um time mais pronto, mais preparado, mais capaz de se impor pela continuidade do trabalho, o Arteta está há muito tempo, por todos esses atenuantes que você falou, do Haaland chegando em cima da hora, o Maresca é um treinador novo, 10 anos de Guardiola, né? Então, quando muda um técnico depois de 10 anos no clube, que é muito raro, é normal que as pessoas fiquem um pouco perdidas, né? Assim, é um pouco diferente mesmo. Mas tudo isso posto, a diferença que a gente viu em campo, mesmo que seja um jogo que não vale nada particularmente, mas é muito maior do que eu imaginava. Eu imaginava o Arsenal melhor, eu imaginava que o Arsenal fosse vencer o jogo, mas foi com uma facilidade assim, poderia ter sido mais, né? O Arsenal tratou o jogo, até por ter feito o gol muito rápido, né? Tratou o jogo com uma certa cautela, né? Não foi que nem um maluco para cima, tal. Não, acho que numa situação de mata-mata seria outra coisa, né? Eu acho que o ponto principal para mim foi esse, assim, não ver assim, pouca coisa se salvou do City, né? Porque é isso, o Haaland pode estar fora de ritmo, voltou agora, mas os mecanismos eu não consegui ver, assim, nada funcionando. Você fala, tem algo aí. Os times do Guardiola, mesmo nos dias ruins, tem a marca dele, tem a marca do time dele tentando fazer alguma coisa e dando errado. Eu não consegui ver uma marca clara que o time do Manchester City estava tentando fazer e não estava conseguindo. Assim, pela escalação, eu imaginei que o Foden fosse ganhar um protagonismo como meia, que é uma coisa que a gente já viu acontecer em alguns momentos, até na seleção, embora ele não tenha ido para a Copa. E acho que a saída do Guardiola permitiu mais isso, né? Ele é um jogador que tem se mostrado mais à vontade ali nessa posição, mas ele fez um jogo ruim, né? Assim, não conseguiu trabalhar bem a bola, não conseguiu criar bem as jogadas. Também eu não vou atribuir a ausência do Rodri especificamente, mas é claro que um jogador como o Rodri, que é a identidade do time, né? Do tipo de jogo do time, ele faz falta, né? Mesmo que você tenha substitutos de boa qualidade, o Elliot Anderson é um bom jogador, o Kovacic é um bom jogador. Então acho que tem preocupações aí, né? Como você falou, não quer dizer nada. O Manchester City pode ganhar o título ao final dessa temporada, não é uma surpresa. Não será uma surpresa se isso acontecer. Mas eu acho que tem preocupações. A lateral direita é uma preocupação. Eu acho que a forma como o time se defendeu é uma preocupação. A criação de jogadas é uma preocupação. Eu acho que tudo isso são preocupações que, ao contrário do Arsenal, né, que a gente viu muita coisa do que a gente já viu na temporada passada, com algumas novidades, né? Eu acho que o ponto
tem um ponto em relação ao Maresca que a ideia de contratá-lo sempre pareceu natural e uma boa ideia, porque ele é um cara que já passou pelo City com o Guardiola como assistente, saiu de lá e conseguiu executar até certo ponto um futebol inspirado no Guardiola, mas ele também é um técnico que ainda precisa se provar, né? Ele tem até os dois trabalhos dele são, acho que no geral, bons, se você colocar na balança, né? Tanto no Chelsea quanto no Leicester, mas é um técnico ainda que está no começo da carreira e está pegando um trabalho muito difícil, né? Que nós temos visto em outros clubes ingleses que esse momento de ruptura com um técnico tão importante quanto o Guardiola às vezes demora uns anos, né? Para realmente engrenar. Um outro ponto, que até vou aproveitar o comentário do Luciano Fofonca, 395, que mesmo com o Guardiola nas últimas temporadas, o City já vinha perdendo sua identidade, fazendo péssimas contratações e tende só a piorar agora. E é uma coisa que me chamou a atenção, né? Me preparando para o podcast, lendo os textos sobre o jogo. Lembra aquele mercado, Lobo, de janeiro, que o City gastou uma baita de uma grana para estancar a sangria quando tava todo mundo, quando o time estava muito mal com o Guardiola? Omar Mamouche, Nico Gonzalez, Kusanov e Vitor Reis foram as grandes contratações daquele janeiro. Nenhum desses, sim, ou joga ou deveria jogar, né? O Marmouche não tá sendo parceiro do Haaland, nem reserva do Haaland direito. O Nico Gonzalez, mesmo nesse momento de revolução do meio-campo, não tem tido espaço. O Sanovic acabou de falar, o Vitor Reis nem, sei lá, é considerado. E mesmo no ano seguinte, 6 meses depois, quando eles completaram a reformulação, é só o Scherk e o Donnarumma mesmo que são contratações que parecem boas, né? O Reinders já tá indo embora, o Nuri também não tem tido espaço, né? O Nico Riley apareceu bem, e não tem nem discussão em relação a isso, né? Ainda tem o Trafford que eles mandaram embora. Então, realmente, é um City que, assim, reformulou seu elenco, mas não parece ter sido tão preciso nos seus reforços como costumava ser, né? O City, ele gasta muito dinheiro, mas ele gastava dinheiro nos jogadores que ele queria, e a maioria dava certo, né? Tem poucos realmente flops, assim, que você pode pegar da era Guardiola. Lógico, sempre tem um ou outro inevitável, mas tem poucos no geral. E ter tido tantos assim, se você juntar todos esses jogadores que eu falei que não deu certo, deve dar uns 500 milhões de euros. E é muito dinheiro para gastar em jogadores que nesse momento não parecem soluções para um novo time do City, que, como a gente até indicava nos programas anteriores, parece estar buscando um jogo um pouquinho mais vertical, né? É isso que indica um time que tem o Elliot Anderson no meio-campo, que está interessado no Enzo Fernandes, que joga com dois pontas e com o Haaland. Mesmo sendo um treinador inspirado no Guardiola, a minha percepção é que o City vai buscar um jogo um pouco mais vertical. Sobre o Arsenal, que também teve algumas novidades nesse jogo, né? Acho que o principal mérito assim, do Arsenal foi ter entrado bem mais ligado do que o City. Era um time que estava competindo mais, estava lidando com esse jogo mais como um jogo competitivo de fato do que o Manchester City. E acho que tem aí a parte física também, que, né, como a gente falou, muitos jogadores do City voltaram só quarta-feira. Mas também apresentou alguns. E tava com desfalques também, né? O Madueke que jogou na direita, essa posição do Saka, jogou o Lewis Kelly no meio-campo, essa posição do Rice, jogou o Mosquera na defesa, essa posição é do Saliba. Acho que foi importante para o City, pro Arsenal ver boas atuações dos seus laterais, que sofreram com problemas físicos na última temporada, né? Principalmente o Calafiori, que foi um dos melhores em campo e terminou a temporada passada machucado. Isso foi muito promissor para o Arsenal. Ver a continuação da evolução do Luiz Kelly como meio-campista, acho que ele vai ser reserva, mas ele contribuiu bem mais uma vez. Bruno Guimarães estreou bem, o Tizoles deu 2 assistências e apareceu ali como uma boa opção para a esquerda, né? Uma posição em que a gente dizia bastante que talvez o Arsenal procurasse aí um jogador mais estrela, né? Tentou o Vinícius Júnior, por exemplo, e aí o Tizoles realmente não ia ter tanto espaço assim. E principalmente, acho que a atuação do Odegaard foi muito importante, porque esse é um jogador que tem muita moral no Arsenal, é o capitão do time. A contratação dele foi um dos pontos de virada dessa era Arteta, e ele teve uma temporada em que ele se machucou bastante e que pareceu ter um papel mais coadjuvante no time do que papel de líder.
né? Mesmo com o Arsenal sendo campeão inglês e chegando à final da Champions League. E acho que nessa partida ele foi protagonista, nessa partida ele foi um dos líderes do time do Arsenal. Então, se ele continuar dessa maneira nessa temporada, é um ganho gigantesco. E acho que vale também mencionar, né? Como a gente sempre falava antes. Então, não teve gol de bola parada, né? Todos os gols de bola rolando. Então, a gente imagina que as regras vão ser diferentes nessa Premier League, né? A gente tipo, meio que sabe que vão ser diferentes, não vai ter mais o bolinho no goleiro. E o Arsenal mostrou que também sabe fazer gol com bola rolando. É verdade. Eu acho que era uma evolução natural. A gente falava que o Arsenal não ia poder se apoiar nesse jogo mais de bola parada, de força física. Eu acho que o Arsenal mesmo sabia, e nem acho que o Arteta tinha a ideia de jogar só assim, ou de ser o principal modo, né? É um pouco aquilo que a gente falou ao longo da última temporada, né, Bonsa? O time precisava ganhar, né? Então, meio que assim, tá funcionando, então vai ser assim, e foi. Acho que seria natural, e eu acho que as contratações do Arsenal foram numa direção que vai ser um jogo mais jogado, né? Se você contrata o Bruno Guimarães, eu imagino que é para ter um tipo de jogo mais de bola no pé, de passe, de trabalhar jogadas, porque ele é um jogador que dá um pouco mais isso no time, né? Se você quisesse um jogador de força física para marcar ou para ser um pilar defensivo, ou até para ganhar duelos aéreos, acho que seria outro jogador que eles buscariam, né? Acho que a ideia do Bruno Guimarães é um pouco tirar o peso que ficava, que para mim o Odegaard carregava nesse time muitas vezes, de ser o cara que cria jogadas. E ele não estava conseguindo, né? Na última temporada, como você falou, ele terminou muitas vezes no banco de reservas, né? Ou começava no banco de reservas e alguns jogos. A gente tinha dúvida aqui na final da Champions se ele seria titular, né? Então, acho que tem esse aspecto, é uma tentativa que o Arsenal... A gente imaginava que o Arsenal tentaria jogar de um jeito um pouco mais leve, até porque ao longo da temporada, esse jogo do Arsenal foi ficando muito manjado, e na segunda metade da temporada o time sofreu muito, né? Sofreu muito para fazer os gols e para ganhar os jogos, porque o jeito de jogar estava muito limitado, né? Tava um jeito muito duro. Eu achei curioso o Madueke e Saka, porque foi a mesma dinâmica da Copa, né? Bom, o Madueke jogando com o Saka no banco, e os dois são do mesmo clube, né? Todo mundo sabe que o Saka é um jogador com potencial de ser o melhor do Arsenal, se não nos melhores dias, mas ele fisicamente tem sofrido, então o Madueke é um jogador que não é o Saka, mas entrega ali, normalmente tem boas jogadas, tem habilidade, sabe chutar, então acho interessante. O que me chamou a atenção, como você falou, foi o Tzolis jogando na ponta esquerda e indo bem, né? Acho que ele teve uma boa atuação, não só pelas assistências, mas pelas opções de jogo que ele deu, né? E isso acho que é importante também. Me chamou a atenção também quem não estava no jogo. E Gabriel Martinelli não foi para o jogo. E o Gabriel Jesus também não foi para o jogo. A gente já falava, o Gabriel Jesus desperta interesse no Napoli, imagino que em outros times também. O Martinelli tem proposta da Turquia para ir para a Turquia. Não se sabe se ele vai ou não vai, mas o Arsenal parece disposto a negociá-lo, e isso vai ficando claro pela não utilização dele. E aí ver um pouco como vai ser essa dinâmica. O Havertz começou jogando, o Gyökeres ficou no banco. Não sei como vai ser nos dias que todo mundo tiver inteiro, na melhor das condições. Mas eu acho que como funcionamento, o time deu um passo à frente. Assim, em relação ao Arsenal que terminou a temporada, acho que teve mais mecanismos de jogo do que a gente estava vendo no time que ganhou a Premier League e chegou à final da Champions, né? E acho que não dá para minimizar a importância de não ter o peso do jejum, né? Sem Então, dúvida. Principalmente pontos corridos, né? Em que cada derrota parece uma tragédia. Quando você tem esse peso do jejum, cada jogo é uma batalha, né? Cada jogo é muito pesado emocionalmente e você meio que tenta sobreviver a eles da maneira que dá. Então, acho que o Arsenal também nessa temporada vai estar um pouquinho mais leve nesse sentido.
Eu também notei a ausência dos Gabriéis, né? Até do banco de reservas, né? Inclusive, o Arsenal tirou do banco de reservas Declan Rice, Hincapié, Saka, Zubimendi, Gyökeres e Eze. Foram as reservas que entraram no time, Excelentes né? É um reservas, né? elenco absurdo que o Arsenal montou. A gente já falou sobre o Jesus, que o Jesus também pode ser importante ele sair do Arsenal, né, para ir para outro clube, mudar um pouquinho de ares depois da lesão, ter uma posição de titular um pouquinho mais garantida. Mas talvez isso também valha para o Martinelli, né? Que eu tenho certeza que não é verdade, mas eu tenho a sensação de que ele nunca teve, tipo, 10 jogos seguidos como titular do Arsenal. Ele parece estar sempre entrando e saindo do time, né? De novo, eu tenho certeza que isso não é verdade, acho que ele teve. Mas ele passa essa sensação de que ele não, mesmo antes, né? Quando ele chega muito bem, se destaca, se valoriza. Ele sempre foi um cara que meio que o Arsenal nunca confiou 100% para ser o titular da ponta esquerda. E não parece que nesse momento está disposto a dar mais essa oportunidade, né? Trossard terminou a temporada passada titular, outros olhos chega nesse momento, se fala em Vinícius Júnior, se fala em talvez contratar outro jogador. Então, me parece que o espaço dele está caindo também, né? Assim, pensando em seleção brasileira, talvez a melhor prática que ele pode ter é realmente ser reserva, né? Porque ele vai ser reserva, mas seria bom se ele jogasse para a própria carreira dele, né? Com mais frequência, mesmo que seja na Turquia. Acho que a última coisa desse jogo, e talvez a gente fale mais sobre isso no próximo programa, né? Que vai ser nas vésperas da estreia, mas parece que o Arsenal está bem à frente de todo mundo, né, nessa Premier League. Acho que isso é algo até inevitável, não é nem uma grande opinião, porque o Arsenal é o único time do Big Six que manteve o treinador ao longo de toda a última temporada, né, que tem o mesmo treinador com o qual começou a temporada passada, né, o De Zerbi e o Carrick foram mantidos por Tottenham e Manchester United, mas eles chegaram no meio da temporada passada. Então essa é a primeira temporada completa dos dois. O Chelsea, o Manchester City e o Liverpool trocaram de treinadores. Assim, na verdade, talvez até um Aston Villa, por exemplo, que também tem um trabalho consolidado, possa aproveitar esse momento de estabilidade do Big Six para talvez brigar pelo título, como a gente viu já boa partida do Aston Villa contra o PSG, por exemplo. Mas todo mundo tem um grau de incerteza, né, maior ou menor dentro do Big Six, com exceção do Arsenal, né? O Arsenal é o único time que começa sabendo exatamente como quer jogar, tem o melhor elenco da Inglaterra, já é campeão e é muito difícil assim, não é impossível que o Arsenal não seja campeão, mas acho que ele parte bem à frente, né? Ele parte tão à frente quanto em outros anos, por exemplo, o Manchester City partia à frente, até por motivos parecidos, por causa dessa continuidade de trabalho. Eu acho que o Arteta, se não me engano, é o técnico mais longevo das 4 primeiras divisões da Inglaterra, né? Nem só da Premier League, inclusive contando segunda, terceira e quarta divisão. Então tem um trabalho muito, muito consolidado ali, que coloca o Arsenal, né, como um bom favorito. Imagina, tem aquele aspecto que a gente viu com o Manchester City várias vezes ao longo desses últimos 10 anos, né, Bonsa, aqui, por ter um técnico que é um técnico que se provou, né, era o melhor técnico do mundo e estava com um trabalho muito consolidado, a gente sempre esperava que o Manchester City começasse melhor. Às vezes podia acontecer de não chegar tão bem, por várias razões, mas era um time que já partia de uma base montada, de um time com um técnico que tem uma filosofia mais alinhada e tudo mais. Eu acho que essa pode ser uma vantagem para o Arsenal nesse primeiro terço do campeonato, digamos, porque imagino que Liverpool, Manchester United, Chelsea, todos esses times, o próprio Manchester City, vão ter que fazer ajustes ao longo desses meses de início de temporada, porque todos eles estão precisando encontrar caminhos, né? Então, pode ser que um desses times, ou até o Aston Villa, enfim, mostre que pode competir pelo título. Mas talvez não imediatamente. É sempre difícil saber, sempre pode acontecer como a gente viu o Liverpool fazer isso, né? Todo mundo esperando uma reformulação não, mas uma mudança gradual de estilo. E aí veio o Arne Slot e ganhou a Premier League no primeiro ano, né? Pode acontecer e disparou, mas a gente consegue imaginar que o Arsenal vai conquistar muitos pontos nesse início de temporada
e talvez isso ajude lá na segunda metade da temporada, quando as coisas devem estar mais equilibradas, os times devem já ter achado um pouco do seu caminho, o Liverpool vai estar mais acostumado com o Iraola, o Chelsea vai estar mais acostumado com o Xabi Alonso, o Maresca vai estar mais com a mão no elenco do Manchester City. Talvez esses times já tenham achado um pouco o seu caminho, e aí a disputa fica um pouco mais interessante, mas o Arsenal pode criar esse colchão, né, na frente. E o próprio Arsenal, claro, pode evoluir o seu jogo, né? A gente falou, ainda é um Arsenal que parece o Arsenal da temporada passada melhorado, mas também pode evoluir, né? Pode trazer novos elementos, pode criar novos mecanismos. Isso é natural que aconteça também, né? O Manchester City, como o Luciano lembrou, que você trouxe das contratações, o Manchester City do Guardiola não foi o mesmo de 2016 até 2026, né? Teve vários times de vários estilos. Então, é normal que mude, aqui não muda de uma hora para outra, né? Vai ter alguma mudança aí. A gente pode ver um time que até mude de esquema, de jogo. Isso acontece. Então vamos ver como é que vai ser, mas a vantagem me parece muito clara. É evidente que todos os times vão brigar para tentar se estabelecer logo de cara, né? A gente sabe que a disputa na Premier League, desde que o Guardiola foi para lá, depois o Klopp também. O Klopp primeiro, né? Mas enfim, o Guardiola e o Klopp estabeleceram um patamar muito alto de pontuação, né? Então hoje a gente já imagina que assim, para ganhar a Premier League tem que fazer 90 pontos. Então quando você perde 2, 3 jogos no começo da temporada, você já fica, ixi, não sei se vai dar mais para ganhar o título, né? Então acho que tem esse aspecto. Mas eu tô bem curioso para ver, porque esse Arsenal tem muito potencial ainda, né? A gente falava um pouco isso na temporada passada, né? O time parecia ter mais bola para entregar do que estava jogando, especialmente no final da temporada, né? Então, de repente, o time consegue soltar um pouco mais o seu jogo, conseguir jogar melhor sem o peso desse jejum desde 2004, né? Que estava muito grande nas costas dos jogadores, do clube, da torcida. Então, acho que agora o Arsenal é o time a ser batido, é uma posição muito mais confortável para se estar, né? Você certamente lembra disso, né, Bonsa? Quando o Liverpool ficou para ganhar o título inglês, ficava uma coisa assim, precisa ganhar. Faz muito tempo que não ganha. Isso tem um peso e quando ganha, vira outra coisa, né? Vira a seu favor aquilo, né? Não, agora são vocês que vão correr atrás de mim. Então, eu tô curioso para ver. Eu acho que o Odegaard, que você citou, ele pode ser um jogador que muda um pouco isso. Que se o futebol do Arsenal mudar, e o Odegaard tem muito mais a entregar do que aquele jogo super duro de bola parada e tal, né? Ele é um jogador que a gente viu dominar meio campo na Copa do Mundo. Então ele pode fazer esse papel. Eu tenho curiosidade ainda do ataque, né? Agora até está se falando de Gyökeres sendo assediado pelo Barcelona, o que eu acho absolutamente improvável, mas vai saber, né? A gente não sabe. E a minha dúvida em relação ao Manchester City é essa né, que a gente já falou um pouco, de se esse time, no papel, no Futebol Manager, teoricamente esse time tem condição de brigar pelo título, tem jogadores. Cada mas um a gente custa sabe 100 que a milhões vida... de euros, né? Pois é, você tem o Doku, você tem o Semenyo, você tem o Phil Foden, que é formado ali em casa, mas o Erling Haaland, o Elliot Anderson, que custou aí uma centena de milhões. Então, tem jogadores. Agora, se vai virar um time, a gente ainda não consegue ver. E eu tô curioso para ver como o Arsenal vai lidar com esse status e com esses jogadores. Como você falou ontem, entrando os jogadores em campo, você fala, pô, o banco do Arsenal, há muito tempo a gente esperaria, assim, seriam titulares e ídolos do time, né? E hoje estão no banco, né? Então é um bom sinal para os Gunners. Um abraço de Calgary do Fernando Andrade. Bom dia da Cecília, dizendo que o Donnarumma vai ter pesadelos com o Odegaard. Felipe Fetzer também mandando bom dia, boa noite. Começando mais uma temporada junto com os meio-campistas. O Vinícius Par cita aqui o jornalista lá, né? E só uma rápida dica de jornalismo. Sempre que alguém te passar, você vê algum jornalista passando uma informação, pensa da onde veio e qual o interesse
da pessoa que passou essa informação, né? E só isso responde já a pergunta do Vinícius Par. O Arley, abraços do Gama, que garantiu acesso para a Série C. Ontem, uma grande festa dentro de campo e nas arquibancadas. E o Hugo Pinto de Almeida também manda um boa tarde, dizendo que chegou a tempo do ao vivo, comemorando que chegou a tempo do ao vivo. Algumas ligas europeias já começaram, né? A Holanda tá rolando, a Turquia tá rolando, o Salah estreou pelo Trabzonspor, entrou ali nos últimos minutos, a Portugal também já tá rolando, e também nesse fim de semana começou o La Liga, Campeonato Espanhol de Futebol, mas só começou pela metade, né? Porque a rodada foi desmembrada ao longo da semana, Felipe Lobo. Por que que isso aconteceu? Tá no Tem que mudo. tá. Pois é, um pouco curioso, né, Bonsa? Porque a gente viu poucos jogos. Normalmente a gente vê um jogo. É muito comum que as ligas europeias façam um jogo na sexta para abrir o campeonato, depois tem a rodada do fim de semana. Mas Barcelona e Real Madrid tiveram seus jogos adiados nessa primeira rodada, então eles vão jogar mais para frente esses jogos. E aí a La Liga resolveu desmembrar ao longo de quase 12 dias assim de primeira rodada, que é uma coisa meio estranha, né? Então a gente está vendo os times jogarem meio a conta-gotas, né? A gente viu a estreia nesse fim de semana, mas foi uma estreia de Alavés contra Getafe, quer dizer, não tenho certeza que não parou os pubs pelo mundo para assistir. Sevilha e Raio Vallecano também. Aí teve mais 2 jogos no domingo, e aí tem um jogo hoje, aí tem um jogo dia 19. Quer dizer, aí os jogos adiados, né? O Real Madrid vai jogar no dia 26 contra a Real Sociedad e o Barcelona vai jogar dia 27 contra o Atlético Bilbao. O adiamento é porque muitos jogadores estavam na Copa, né? O Barcelona foi a base da Espanha campeã, né? Então, muitos jogadores não conseguiram trabalhar aí ao longo desses últimos tempos com o time, né? Estavam de folga. Precisa ter uma folga obrigatória, como em quase todo país razoavelmente decente. Você precisa ter um período de férias obrigatórias dos jogadores. Então, eles resolveram adiar. Curiosamente, assim, tudo bem que o Barcelona foi o time mais afetado, aí tem que fazer para o Real Madrid também, embora o Real Madrid também tivesse muitos jogadores na Copa, embora não exatamente até o final da Copa. Mas então a La Liga tomou essa atitude um pouco incomum, né? De desmembrar a primeira rodada. Eu, particularmente, achei que tirou um pouco do peso do campeonato, porque quando você fala vai começar o campeonato espanhol, tudo bem, não teria problema começar com Alavés e Getafe na sexta, mas me parece ruim que você não tenha os times, né? Os times mais importantes, porque é para isso que as pessoas estão esperando, né? E quando está muito longe, se fosse uma questão de adiar 1 ou 2 dias, né? Então, e eu entendo adiamentos também, mas eu não sei se essa é a melhor solução, né? Você deixar o primeiro jogo da rodada no dia 15 e o último jogo no dia 27, né? De uma mesma Na rodada. prática, Barcelona e Real Madrid vão estrear pela segunda rodada, né? Exatamente. Vão estrear na segunda Então, rodada, porque aí já vai ser no fim de semana. Eles jogam no dia 23, o Barcelona joga contra o Elche, e no dia 22, o Real Madrid joga contra o Espanhol. Os dois vão jogar a primeira vez, mas na segunda rodada. Então é uma situação incomum. A Espanha foi finalista da Copa, tudo mais, e ganhou a Copa, né? Mas acaba, eu acho que perde um pouco da força da liga, né? Quando você estreia desse jeito. Eu não sei se tinha uma outra solução melhor. Imagino que seria possível você talvez adiar a rodada inteira, mas enfim, o deve ter calendário é algum. apertado. Talvez tenha também algum compromisso comercial de que tem que começar em tal data. E tem a Sei lá, Supercopa da Espanha, tem a que eles gastam Supercopa. muita data lá em janeiro, que poderia ser do campeonato, né? Que eles vão jogar. Então, E não vai poder ser na Arábia Saudita esse ano, né? Por causa da guerra. o Então, Barcelona tem um amistoso ainda, né? Vai jogar com a Al-Ahly nessa quarta-feira, então ainda nem pois é. terminou a pré-temporada e o Campeonato Espanhol já começou e está esperando a contratação do Rodri, né? O melhor jogador da Copa do Mundo.
Assim, em defesa do Manchester City, aos gastos do Manchester City, né, tirando as partes contestáveis, eles vendem muito bem, né? Meu Deus do céu. Porque o Rodri estava no último ano do contrato, é um jogador com histórico de lesão séria, né? Quando você, tipo, tira, você coloca só os fatos, né? Esquece que é o Rodri, que é o melhor jogador do título da Espanha, mas, tipo, só os fatos. É um jogador que já tá mais perto dos 30, que teve um histórico de lesão sério recente, e que estava no último ano do contrato. E ainda conseguiram tirar, tipo, 70 milhões de euros pelo Rodri, aparentemente, né? E ele chega pro um... Tem um papel aí nesse Barcelona que pode ser interessante, né? Como um volante que consegue, acho que, unir mais as duas funções, né? Defensiva e ofensiva, do que o De Jong e do que o Pedri, que vinham jogando como titulares. Ainda tem o Bernal, ainda tem Casadó, ainda tem os jogadores ali da base do Barcelona, mas acho que ele, com condições físicas, obviamente, vai ser titular, né? Isso libera também o Pedri para jogar mais à frente, se for necessário. O Barcelona também trouxe atacantes, né? Mas pode ser que o Pedri dê um pouco mais disso, chegando um pouco mais como meio atacante, por exemplo. Então, abre aí mais algumas possibilidades. Eu não sei se é exatamente a peça que cobre a principal lacuna do Barcelona. Eu acho que essa peça não existe. Eu não acho que você consegue ter que teria que ser um volante que, sei lá, acho que talvez mais forte, mais físico, mais rápido, que consiga recompor com mais, caso quando as bolas são lançadas nas costas da defesa. Eu acho que o Rodri é um cara mais de posicionamento, né, e de organização, mas sem dúvida, se você tem a oportunidade de contratar o Rodri nesse momento, assim, acho que é uma contratação um pouco simbólica, né, de estar trazendo o melhor jogador da Copa do Mundo. Não acho que era a prioridade do elenco do Barcelona, mas eu não consigo entender que é difícil de recusar. Acho que não tem muito. E acho que tem um aspecto que é você tirar um jogador que o Real Madrid aparentemente queria, né? Acho que Que nesse. aparentemente escolheu o Barcelona em detrimento do Real Madrid. Pois é, então eu não sei o quanto o José Mourinho queria, a gente já falou isso aqui, mas o Florentino queria, porque é um jogador símbolo da Espanha campeã. Pro Real Madrid é importante ter esse tipo de jogador, né? Eles tiveram o Raul durante muito tempo, que era o craque da seleção espanhola, enfim. Eles, para eles é muito mais importante do que para o Barcelona, inclusive, né? Que não tenha essa mesma ligação com a seleção espanhola. Sim. Mas é claro que é um jogador, assim, é um jogador que não teria um substituto melhor para o Busquets, né? Se a gente pensasse em uma linhagem histórica, ele é o melhor substituto possível para o Busquets. É que, como a gente já falou também, não acho que era exatamente o que o Barcelona precisava. Ele vai ajudar, ele vai ser titular, e eu acho que vai jogar muito no Barcelona, porque ele é um jogador do mais alto nível. Talvez ele bloqueie um pouco os minutos do Marc Casadó, do Marc Bernal, enfim, são jogadores que têm potencial, mas eles também podem aprender um pouco com ele. Não sei, tem que ver como é que o Barcelona vai lidar com isso, até porque ele vai ficar fora do começo da temporada, né? Ele tá machucado, tá fazendo uma cirurgia. Então, vai ter isso também, mas eu acho que é uma contratação que deixa o Barcelona com um meio-campo de 3 jogadores da seleção espanhola da Copa, né? Nem todos titulares, mas o Rodri, o Dani Olmo e o Pedri, né? O Pedri acabou perdendo a posição durante a Copa, mas é um jogador do mais alto nível. Acho que é um meio-campo de muito respeito que o Barcelona consegue ter. Um dos melhores do mundo, se não o melhor nesse sentido, né? Porque tem ainda o Gavi, que tá por lá. Você tem outros jogadores de bom nível. O De Jong se machucou, né? Vai ficar um tempão fora, mas também é um jogador de ótimo nível. Barcelona, se a gente falou do Arsenal, né, Bonsa, na Espanha, o Barcelona vai ser o time a ser perseguido, né? Assim, é um time Sim. mais pronto, melhor, se reforçou bem, tem o mesmo técnico da temporada passada, tem ótimos jogadores, tem o Yamal, que talvez, a gente já falou aqui, tecnicamente talvez seja o melhor jogador do mundo, mesmo teve problemas de lesão, né? Mas ele, acho que a discussão seria se é ele ou o Mbappé, né? Tecnicamente melhor, mas muito perto. Tecnicamente, eu acho que ainda é o Messi, né, Lobo?
É, enquanto o Messi jogar, né? Tipo, só na parte técnica? Enquanto o Messi jogar, né? Talvez ele vai continuar sendo. Mas, digamos, no cenário europeu, Sim, é, eu entendi o que ele, você quis dizer. ele é um dos melhores, se não o melhor jogador do mundo. Então, acho que é um time a ser perseguido. E o Rodri, como a gente também já falou aqui, é um jogador que entra e joga, né? Na hora que ele estiver preparado, ele não precisa de adaptação, né? O Real Madrid talvez precisasse jogar de um jeito diferente para tirar o melhor do Rodri. O Barcelona não, né? Esse time do Barcelona, do jeito que esse time joga, acho que o Rodri não precisa pensar muito para jogar, ele joga com tranquilidade. E eu acho que esse é um aspecto que talvez tenha pesado também para você gastar esse dinheiro. Um dos principais problemas do Barcelona é defensivo, mas não é exatamente dos zagueiros, né? Assim, de qualidade individual do zagueiro. É de como o time se defende. E talvez o Rodri ajude muito, como você falou que ele tem valências tanto ofensivas, né, quanto defensivas. Eu acho que defensivamente ele ajuda o time a se posicionar melhor. Ele Sim. é um líder nesse sentido, acho que é isso que também o City vai sentir mais falta. Ele é um jogador que ajuda o seu time a estar melhor posicionado. E para esse time do Barcelona que joga com uma linha tão alta, estar bem posicionado pode ser a diferença entre ficar ou não ficar na Champions League, como a gente viu nessas duas últimas temporadas, né? Sim, inclusive para exercer a pressão. Eu acho que o Barcelona, concordo com você, parte bem à frente. Acho que o elenco do Real Madrid é ótimo, mas precisa de muito trabalho para encaixar as peças e atingir o melhor nível coletivo possível. Tem ali redundâncias, né, que a gente já falou várias vezes, jogadores pela esquerda, de como vai ser esse meio-campo. Imagina que vai ser um meio-campo mais de pegada, com Tchouaméni e Valverde, que você vai ter o Diomandé e o Mbappé pelas pontas. Imagino que é assim que o Mourinho vai jogar, com o Bellingham atrás do Mbappé. Mas tem que encaixar, né? E tem que fazer as compensações para funcionar defensivamente. E eu, sinceramente, achei muito engraçada a contratação do Mourinho, mas eu não sei se eu faria. Então, eu não sei exatamente se vai dar certo ali, né? É um treinador que a gente já vem em queda já há muito tempo, né? Então, beleza, não é um treinador pode ser desprezado, é um treinador que não fez nada nesses últimos anos, ele teve seus momentos, né? Inclusive contra o Real Madrid, fez uma boa eliminatória pelo Benfica, ele ganhou título europeu pela Roma, levou o Tottenham numa final de Copa, tipo, tem coisas aí, né? Ganhou uma Liga Europa pelo Manchester United, mas mais alto nível, e talvez também com a saída de Guardiola e Klopp de cena, talvez o mais alto nível seja outro nesse momento, né? Não precisa ser tão alto assim. Mas a dúvida também em relação ao técnico, enquanto o Barcelona mantém a sua espinha dorsal, tem um dos melhores jogadores do mundo, mesmo trabalho já há 2 anos, então está se reforçando, né? Se reforçando bem, trouxe sangue novo para o ataque, no ADM, no Gordon. Acho que sim, ainda falta um camisa 9 para fazer os gols, com a saída do Lewandowski, acho que ainda tem coisas a acertar, mas parte bem à frente. Aí tem o Atlético de Madrid também, que acho que está se reforçando bem também, né? Trouxe o Romero, que até me surpreendi com fácil foi pro Tottenham se livrar do Romero. É, teve umas questões no fim da temporada passada, né? Quando ele machucou, e aí ele foi ver jogo do Racing, se eu não me engano, ou algum jogo na Argentina, e aí, tipo, pegou Não, um não foi pouco. do Não lembro se era o Racing, Racing. foi do time que foi campeão. Como é que É, enfim, mas ele foi mas assistir o jogo. foi assistir o jogo, tava machucado, e aí era a última rodada do Tottenham, o Tottenham ainda podia ser rebaixado, então teve toda. Acho que isso provavelmente gerou um pouquinho de rusgas na relação, e o Tottenham vendeu até barato o Romero pro Atlético de Madrid, que também contratou o Rijumandi, também contratou o Kangin Lee, contratou o Grimaldo, né, trouxe jogadores experientes e cascudos, né, para realmente dar um passo à frente. Então, até nem me surpreenderia se a briga pelo título na Espanha, na verdade, ficasse entre Barcelona e Atlético de Madrid. O canal Biel Tático, lembra que foi o Talheres que ele foi assistir, né, o Christian Romero. A gente tem mais uns 10 minutinhos, Lobo, para falar de outros destaques, né, do
o mercado de transferências, né? Já falou do Rodri, falamos do Foi o Romero, né? Belgrano, viu? Não foi o Ah, foi o Tadjerson, Belgrano. foi o Ok, foi o Belgrano. Eu tava Belgrano. procurando Ok, aqui porque eu queria ter certeza. Foi o perfeito. Belgrano. E o Foi o Belgrano tava na Belgrano. final, né, do Argentinão. Qual outro negócio aí te chamou a atenção nesses últimos dias, né? A gente não faz tanto tempo que a gente não se fala, né? A gente gravou o programa na quinta-feira, não aconteceu tanta coisa assim, né? Mas fecharam o Jed Spence, por exemplo, né? Que a gente tinha mencionado no fim do programa passado. Então a Inter fez essa contratação aí pela lateral direita. E como o Vinícius Par fala que da ótima geração grega, né? Porque e realmente assim, parece ser boa. O Dortmund contratou o Caretsas depois de contratar o Constantelias, então, ou ao contrário. Mas enfim, contratou os dois meias atacantes gregos que eu sempre contrato no Futebol Manager. Ele foi lá e contratou os dois de uma vez na mesma janela. Eu acho que dá pra gente destacar um pouco do Dortmund, que a gente ainda não falou, né? É, tem uma aposta do Dortmund muito mais parecida com o Dortmund que a gente conheceu, que acho que é um pouco isso que o Vinícius está falando, né? De ser Sim. um time que aposta muito em jogadores pouco conhecidos do maior público, ou então que ainda não foram testados em grandes ligas, que são talentos de futebol manager, né? O Dortmund costuma muito fazer isso, né? Ir atrás desses jogadores e desenvolvê-los, né? Tem um programa, tem um pouco mais de paciência para desenvolver esses jogadores, então acho que são contratações interessantes, tanto a do Caretsas quanto a do Constantelias. São dois jogadores interessantes. O Johnny Gadu também chegou, do Red Bull Salzburg. E até o Cauã Prates, lateral esquerdo do Cruzeiro, 18 anos, também vai se desenvolver por lá. O Justin Lerma, do Independente Del Valle, outro formado pelas categorias de base do Equador, né? Do Independente Del Valle. Então, eu acho interessante que o Dortmund aposte nisso, porque tá se falando da volta do Sancho, né? Para o Dortmund. E acho que pode ser um negócio de oportunidade, né? O Sancho está Por que desvalorizado, né? não? Ele certamente não vai ter como pedir um salário muito alto, o salário de Premier League. Ele não custa tão caro quanto ele já custou, então talvez seja um negócio interessante para ter um jogador um pouco mais experiente, que não é nem tão experiente, né, em idade, né? Assim, ele é experiente por ter já rodado bastante, né? Mas não E é por ter um sofrido as cicatrizes da vida, né? Também. cicatrizes da vida, mas não é um O jogador Dortmund velho, gosta de né? fazer isso, né? Ele traz os caras de volta e nem liga, né? Assim, Kagawa já voltou, o Hummels voltou. Tipo, ele vende os caras, né? Os caras não dão muito certo, eles falam, tá, volta aqui então. Já E recebeu o dinheiro mesmo. quase sempre funciona, né? Assim, pode não ser Geralmente funciona. exatamente no É, mesmo nível de antes, mas não são desastres, né? Raramente são desastres. Então, acho que se eu não me engano, o próprio Sancho já voltou, não voltou? Voltou. já voltou Teve por um, empréstimo. Aquela temporada que teve um empréstimozinho. eles vão para a Vai pra final da final. Champions, É. é, ele voltou e ele foi bem, né? Então, Foi é até que bem. interessante. Foi bem. Então, entre outras, assim, acho que a gente já tinha falado do Spence na lateral direita, achei uma boa contratação da Inter. Tem o John Lucumi, que vai do Bolonha para a Juventus, é um zagueiro mais de força, né, experiente do Bolonha, tem 28 anos, chega para a Juventus, acho que uma boa contratação, considerando que é um valor baixo. A gente está vendo o Enciso, né? Vai para o Ipswich Town, vai do time do grupo que melhor funciona, que é o Estrasburgo, né? Embora o time principal do grupo do Chelsea seja o Chelsea, mas quem funciona é o Estrasburgo, né? Que pega esses caras que o Chelsea contrata e não sabe onde pôr, transforma eles em jogadores de verdade, né? Assim, dá espaço para eles crescerem e se desenvolverem, que é o caso da Enciso, e agora o Enciso vai para o Ipswich Town, onde ele vai jogar, vai ser um jogador constante, né? Isso acho que é importante para alguém de 22 anos como ele é. A gente viu na Copa do Mundo que ele tem muito talento, né? Liderou bastante o Paraguai mesmo sendo jovem, então eu acho que é interessante também. Acho que esses... tem o Fratesi, né? O Fratesi eu acompanho muito por causa da Inter, nunca conseguiu se firmar muito na Inter, né?
né? Sempre foi um reserva, basicamente, e agora vai para a Lazio, onde ele deve jogar mais, né? Vai por empréstimo e tal, mas provavelmente em definitivo, com aquelas cláusulas de compra. Então, deve ter mais espaço também para jogar. Tinha colocado até na nossa newsletter, que eu acho uma contratação para a gente ficar de olho, do Matteo Pellegrino, filho do Maurício Sim. Pellegrino, treinador e ex-jogador também. Argentino, tem 24 anos, saiu do Parma para a Fiorentina. A Fiorentina tem bom olho para esse tipo de contratação, então vamos ver se vai funcionar. É claro que tem muitas variáveis aí, mas ele é um bom jogador, viu? Acho que ele tem potencial de ser um jogador importante para a Fiorentina também, e até pintar na seleção argentina. Agora que imagino que o Messi vai se aposentar da seleção, né? Não sei. Ele é centroavante, não é meia, enfim, mas no ataque vai ter briga ali de jogadores e muitos vêm e vão. A gente sabe que Julián Álvares e Lautaro vão certamente estar na seleção para esse próximo ciclo, mas vai ter uma disputa aí pelas outras posições, né? Aliás, falando de Barcelona, eles fecharam com o Cancelo também, né? Que acho que eu esqueci de citar. Tipo, em definitivo, né? Que o Cancelo foi algumas vezes emprestado desde que ele foi para a Arábia Saudita. E E tava com um agora ele salário foi monstruoso, né? Provavelmente teve que salário, diminuir um pouquinho para ficar no Barcelona. provavelmente. Então tem aí uma opção mais. Deixou sair o Ronald Araújo, né? Que podia jogar na direita. O titular é o Kandé. O Cancelo pode jogar nas duas. Inclusive, tem jogado mais na esquerda já faz É tempo, verdade. né? Apesar de ser destro. Então é mais uma opção aí para o Barcelona. E acho que uma última. É muito estranho o quanto. A dificuldade que o Aston Villa tem de se livrar do Dibu Martinez, primeiro ponto. E segundo, a vontade, né? Por que que, por que que todo. Já é o segundo mercado seguido que é tipo, quer levar o Dibu? Pode levar o Dibu. E ele é um ótimo goleiro, ele foi mais uma vez muito bem na Copa do Mundo, mas não parece que o Emery é super fã, né? O Dibu estava perto da Juventus, acabou não dando negócio. A Juventus vai contratar o Vicário por empréstimo, aparentemente, empréstimo com opção de compra. Até porque também não conseguiu contratar o Suzuki, que ia pro. Na verdade, o Suzuki. É uma Vamos confusão, né? explicar direito. O Suzuki ia para o PSG, ia ser emprestado para a Juventus. Aí não fechou negócio com o PSG. Aí a Juventus buscou o Dibu. Não fechou negócio com o Dibu e aparentemente vai pegar o Vicário por empréstimo. Enquanto isso, o Suzuki deve ir para o Aston Villa para o lugar do Dibu, que agora ou seria reserva ou tem que procurar outro clube, né? Então essa dança de goleiros aí também rolando. Mas eu já tinha achado bizarro na temporada passada também a facilidade com que o Aston Villa parecia disposto a vender o Dibu para o Manchester United. Eu acho ele um ótimo goleiro. Eu acho que ele tem suas questões, mas ele é um ótimo goleiro. E 2 mercados seguidos assim, sei lá, me deixa um pouco surpreso. É estranho, e agora tem que ver para onde ele vai, né? Porque aparentemente ficou um pouco fechado aí as possibilidades, né? Não sei para onde que ele pode ir. Lembrando que ele ficou um tempão no Arsenal, né? Antes de estourar de vez pelo Aston Villa, ele era reserva no Arsenal, né? Bastante tempo. Então vamos ver para onde vai. Eu também acho curioso. O Suzuki, ele é um bom goleiro, tem potencial, mas eu acho que ele ainda tem problemas. Assim, tomara que ele dê o passo além, até porque para a seleção japonesa vai ser bom, né? Se ele conseguir se estabelecer num patamar alto. Ele vinha bem no Parma, mas ele às vezes ele ele sofre gols que ele não deveria sofrer. Então ele faz defesas muito difíceis. Então acho que ele tem um potencial, ele precisa de mais estabilidade. Talvez ele consiga ir num clube novo e sendo num nível maior, né? Ele vinha no Parma, que é um time que briga na parte de baixo da tabela da Série A. Talvez possa dar um passo à frente e até ser importante para a seleção japonesa. Mas me surpreende também esse desapego do Aston Villa com o Dibu Martinez, né? Não sei para onde ele vai parar, mas... E eu fico surpreso também de não ter gente se estapeando para pegar, assim. Eu sei que ele é uma personalidade que não é das mais
fáceis de lidar ou de agradar, né? Mas é isso, ele é goleiro e como goleiro ele é muito bom. Então Pois é. não sei exatamente. A gente cansou goleiro. Você que assiste Ted Lasso, né, Bonsa, também. Uma das coisas que ele fala nesse começo da temporada, não é um spoiler, porque é bem no começo, que ele tá O goleiro conhecendo é as louco. jogadoras. A assistente dele fala: goleiros são loucos. É pouco verdade, né? Assim, os goleiros são um pouco particulares, né? Até por ser uma posição muito única no futebol. Então, assim, no Futebol Manager tem o fator de excentricidade, né? É um É o único atributo. atributo do Futebol Manager, quanto menor, melhor. Exatamente. Então, Eu tô no save agora que meu goleiro tem 17 de excentricidade e é um pouco tá emocionante, né? pegando bem, mas já teve já levei uns 2 gols que ele só, tipo, saiu do gol e foi fazer sei lá Passear. o quê. Exatamente. Então tem esse aspecto. Vamos ver para onde ele vai parar. Eu acho que seria um bom casamento com a Juventus. Eu acho que combina um pouco e a Sim. Juventus até precisa de alguém que lidere defesa, né? E ele faz bem isso, mas o Vicário é bom goleiro, mas entra um pouco naquela linha do jogadores não muito testados no mais alto nível, né? O Vicário é muito bom, mas no mais alto nível do Tottenham ele falhou algumas vezes, né? É. Não foi exatamente o goleiro que. Tanto que o Tottenham tá abrindo mão dele, né? Então, eu acho que nesse sentido o Dibu Martins ofereceria uma segurança maior para a Juventus do que o Vicário, mas aparentemente não deu negócio. Então, a ver como é que fica. Para fechar, o PSG completou, apesar que a gente até citou, perdeu a Supercopa da França para o Reims, né, por 1-0, mesmo com um jogador a mais durante muito tempo, mas grande vitória do Reims. Mas ele fechou com o Mika Götze, de 21 anos, além do Aliouche, que a gente já tinha mencionado, e o Ferran Torres também oficializou. Então, é, um ataque reserva inteiro novo, né, para o PSG, que joga com o Kvara, o Doué e o Dembélé, e agora tem o Arliuch, o Mika Götze e o Ferran Torres, e gastou 150 milhões de euros em um ataque reserva. O que você fala, caramba, tudo isso, mas arrecadou exatamente 150 milhões também com as vendas do Kang Lee, do Colomani e do Gonçalo Ramos. Então, para mim, me parece um negócio muito bom, né? Trouxe basicamente sem gastar nada a mais, trouxe jogadores com mais potencial. E eu acho que o Ferran Torres, que se encaixa um pouco melhor no estilo de jogo do PSG e do Luiz Henrique do que o Gonçalo Ramos, por exemplo. O Colomani já estava assim, sem muito clima para jogar no PSG, já tinha sido emprestado, nunca encaixou direito ali. Então, uma ótima movimentação do E PSG. esse jogador é muito bom. O Mika Götze é um jogador É, que tem muito potencial. Ele poderia ser a nova geração belga aí, né? Que a é Bélgica não verdade. tem tantos desse patamar aí, né? Não é igual teve a geração do De Bruyne e tudo, que tinha vários surgindo ao mesmo tempo. Mas o Götze tem muito potencial. Foi o melhor jogador da Eredivisie, né? Então é um jogador de 21 anos. Acho que como você falou, o Ferran Torres é um jogador que não é brilhante, ninguém fica sonhando em contratar o Ferran Torres, mas ele é um jogador que é tecnicamente bom, ele se movimenta muito, pode jogar em qualquer posição do ataque, e eu acho que ele tem algo que o Luiz Henrique aprecia muito, que é a dedicação. Se você falar para o Ferran Torres, tem que fazer isso aqui, ele vai fazer aquilo ali. E isso para o Luiz Henrique tem um valor muito alto. A gente sabe que o Luiz Henrique é um cara muito metódico. Então, se você pedir para um jogador fazer algo e ele não fizer, ele se enfurece. E com o Neymar ele já sabia que não ia ter isso, então ele já mandou embora. Ele teve problemas com o Mbappé, né? Que o Mbappé não gostava muito de marcar saída de bola. Então, eu acho que isso é um problema que o Ferran Torres não vai ter. Não entrega o que o Mbappé ou o Neymar naquela época entregavam, mas é um jogador bom o suficiente para estar no grupo do PSG e de ser relevante. Eu acho que ele é melhor que o Gonçalo, por exemplo, que é um jogador razoável. Até acho que o Milan saiu perdendo nessa história. Assim. Tudo bem que o Milan não tinha grandes jogadores ali também, contratou muito mal ao longo dos últimos anos, mas não acho que o Gonçalo é um jogador que muda muito o patamar de um time, mesmo sendo o Milan de hoje.
E o Ferran Torres também não muda, mas ele entrega bastante coisa, assim. Fez o gol do título da Copa, que não quer dizer muito. O Mário Götze fez também, nunca conseguiu um outro ponto alto como esse na carreira. Mas eu acho que ele tem potencial para ser um jogador mais útil que o Gonçalo no PSG. Esse é o patamar de comparação que a gente tem que ter, né? Exatamente. Muito obrigado ao Felipe Lobo, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente nessa última hora em que falamos sobre várias coisas. A gente volta na quinta-feira, lembrando que a gente grava, para quem gosta da live, né, às 19 horas, às 7 horas da noite, na próxima quinta-feira. Você pode contribuir com o projeto do Meio Campo, se tornando membro do nosso canal, ou assinando a nossa newsletter lá no Substack. Nós enviamos newsletter às terças-feiras, com exclusividade para os nossos membros, e na sexta-feira aberta para todo mundo. Se você se tornar membro do canal a partir da categoria Centenário, você também tem direito a receber a newsletter exclusiva. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, você pode ajudar o nosso projeto só contando para os seus amigos que você gosta do Meio Campo, que você gosta do conteúdo que a gente produz com muito carinho, e jornalismo independente é difícil. Então, só espalhar a palavra já ajuda bastante. Mais uma vez, muito obrigado a Felipe Lobo, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. A gente volta na quinta-feira. Valeu!